Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar sobre o eclipse lunar parcial aos 25 graus de Peixes, um eclipse muito importante. Eu até fiz a chamada que é dando linha para a pipa. Por quê? Vocês vão ver aqui no mapa do eclipse o desenho, a configuração de uma pipa. Vocês estão vendo? Está um pouquinho mais clarinho em azul, mas acho que dá para perceber, não é? Esta é uma configuração muito interessante. Não é toda hora que essa configuração aparece, né? Por quê? Porque ela exige um pequeno triângulo aqui para que se forme também um triângulo maior. E nós vamos ver que planetas estão envolvidos. Então, a configuração da pipa no mapa, ela indica uma leveza. Ela indica algo que a gente pode dar linha, né? Que a gente pode movimentar, que a gente pode ver ascender, não é? Então, nós vamos ver o que está envolvido aqui. O eclipse será de 17 de setembro, às 23h45, horário de Brasília, Distrito Federal. Então, vejam, é um eclipse lunar porque é uma lua cheia. E a lua, ela só está toda iluminando as escuras, o céu, né, da noite, ela deixa tudo às claras, por quê? Porque ela está refletindo a luz do sol. Então vejam aqui, olha, a lua a 25 graus de Peixes, em oposição ao sol, a 25 graus de Virgem. Então, a lua cheia sempre é a oposição da lua com o sol. Então vejam, este triângulo aqui está sendo formado pelos 3 planetas geracionais, que são Urano, a 27 graus de Touro, formando um sextil com Netuno, a 28 graus de Peixes, e também Netuno em sextil com Plutão, a 29 graus de Capricórnio, e Plutão em trígono com Urano. Então veja que essa aqui é a ponta da pipa. E vejam que a Lua está em conjunção a Netuno, que rege Peixes, onde está ocorrendo o eclipse lunar. Então é poderosíssima essa posição. E aqui a outra ponta, né, o outro triângulo, está envolvendo o Sol, a 25 graus de Virgem, em trígono a Plutão, lá a 29 graus de Capricórnio. Eu fiz um vídeo só falando sobre isso, não é? A importância dessa retrogradação. E o Sol aqui em trígono a Urano. Então é muito interessante que esse grande trígono esteja ocorrendo em planetas em signos de terra, por uma configuração de uma lua cheia, bastante água, por conta de Netuno, regente de Peixes, estar colado a essa lua. Então tem muita coisa aqui. Por exemplo, uma coisa importantíssima, os signos mutáveis estão dominando essa configuração. Como nós vamos ver aqui, para o Brasil, o ascendente está em Gêmeos, com Júpiter aqui, ó, 20 graus de Gêmeos, numa quadratura com Saturno em Peixes e numa quadratura aqui também com Mercúrio e com o Sol. Então, apesar da leveza dessa pipa, nós temos aqui essa quadratura muito forte. E nós vamos ver o que significa isso no nosso mapa, o que está acontecendo mundialmente e também aqui no Brasil. Pois então,
Você sabe que os sacerdotes, astrólogos, astrônomos lá da Suméria, da Babilônia, foram eles que deixaram para nós a astrologia? Eles estavam aqui, ó, eles iam lá em cima do zigurate, né, que é aquela pirâmide em degraus, para eles olharem o céu, né, fazer a leitura do que estava acontecendo. E eles diziam o seguinte, que o eclipse solar, conforme a configuração que acontecia, era o rei que estava em perigo. E no eclipse lunar, era o povo que estava em perigo. E nós estamos agora num eclipse lunar. E como eu disse a vocês, em signos mutáveis, que são 4. Por que eles são mutáveis? Porque eles estão na mudança de estação, né? Aqui, depois de Gêmeos vem Caranguejo, para nós no hemisfério sul é inverno, né? Aqui o mutável de Virgem é o equinócio de primavera. Sagitário vem antes de Capricórnio, que é o solstício para nós aqui de inverno, de verão, perdão. E Peixes, que vem antes de Áries, que é também um outro equinócio, né? Para nós aqui é do outono. Então, os signos mutáveis, eles têm essa pegada da mudança, da adaptabilidade, dos ajustes. É a meia estação. É a cruz das mudanças temporais e temporárias, das variações constantes de ambiente, que levam a alma manifestada na matéria de um extremo de experiência a outro, para que a vida transite entre os pares de opostos. Veja que o símbolo do mutável é este, né? E por que pares de opostos? Porque não tem 12 signos despencados. Nós vamos ver hoje que essa lua, esse eclipse dessa lua cheia, está nesse eixo Virgem-Peixes, assim como o eixo Gêmeos-Sagitário, que é essa cruz mutável. Então, quando o eclipse ocorre nesses signos, existem, obviamente, mudanças cruciais, né? Substanciais. Veja também isso no seu mapa, não é? Onde é que você tem 25 graus de Virgem, que é o mutável de terra? Onde é que você tem 25 graus de Peixes, que é onde a lua vai estar? É o mutável de água. Então, esse eixo casa 6, casa 12, Virgem e Peixes tem a ver com a natureza do meio ambiente e também com a natureza humana. Tanto no sentido da saúde, por conta da casa 6, como também com a nossa vida espiritual, que Peixes tem muito a ver, né? E com relação a esse eixo é muito importante porque Virgem é bastante crítico, exigente, analítico, mas ele pode ser muito exigente e carecer de compreensão na sua crítica. E aí ele vai ter que incorporar a compreensão pisciana. Então veja, seja na sua autocrítica ou nas críticas que você fizer, que elas sejam acompanhadas de elogio, né? Que elas tenham uma energia construtiva neste sentido. Muito bem. Aqui também, esse eixo Gêmeos-Sagitário, nós vemos que Júpiter está em Sagitário. E ele rege, Júpiter está em Gêmeos, e ele rege Sagitário. Então, essa cruz, de certa forma, ela está ativada em todos os 4, né? Embora Sagitário não esteja com nenhum planeta ali, né? E Júpiter tem a ver com a nossa percepção. E é importante a gente ver como nossa percepção está sendo alterada, sabe? Prestem atenção. Júpiter tem a ver com a propaganda, com a mídia. E em Gêmeos, então, existe uma série de falácias, né? A gente precisa filtrar bastante.
E, inclusive, agora existe uma condição na educação, que é a educação socioafetiva. Eu vou falar muito sobre isso ainda em outros vídeos, né? Que é uma coisa bastante, assim, que a gente precisa avaliar melhor isso, né? E uma outra coisa também, não se está exercitando muito a escrita à mão, né? A letra cursiva. Hoje todo mundo digita, não é? E vocês sabem que quando a gente escreve, a gente materializa o pensamento e as emoções. A caligrafia, ela revela muita coisa da nossa personalidade. E isso está ficando um pouco em desuso, não é? É uma pena tudo isso. Pois então, para a leitura do grau sabiano, a gente sabe que quando tem 1 grau e 1 minuto, a gente já lê o grau seguinte. Então, esse eclipse vai se dar aos 25 graus, né? No caso de Virgem, já vamos ver o grau 26. Esta aqui é a interpretação do Dani Rudier. Momento de experimentação. Olhos extasiados. Um garoto ajuda numa missa celebrada por autômatos. Capacidade de encontrar inspiração na rotina diária. Esperança surgindo no meio de toda a morte e decoração. Rejuvenescimento do espírito. Então, extasiatus, né, vem do latim, que significa estar fora de si. Né? Vocês vão ver que o outro grau também fala sobre isso. Então, veja, como eu disse, Virgem é muito exigente, né? É muito crítico. E qual é a tarefa de Virgem? Buscar se aperfeiçoar e não querer ser o perfeito. A perfeição não existe no nosso mundo, não é? Podemos a cada dia estar atingindo a proximidade da perfeição se a gente assim quiser. Mas, como eu disse, a gente tem que ter a crítica amorosa, né, com relação às situações. E vejam aqui, 26 graus de Peixes. O momento de proteção. 2 namorados extasiados e um filósofo observam a lua nova. Polifonia de valores quando a pessoa vive em vários níveis de consciência. Peixes, né? Peixes vive em outra realidade, ele acessa outras realidades. Chamado interno à compreensão. Então, esse eclipse também é bom para a gente voltar para dentro, né? A resposta está dentro da gente, no nosso ser interno. Transmutação de significado. Né? Ao que você atribui significado na sua vida, não é mesmo? Pois então, Mercúrio, ele rege Virgem, aonde o Sol está neste eclipse. E Mercúrio está a 14 graus de Virgem. Então, ele é o dispositor do Sol neste eclipse. E Mercúrio rege Gêmeos, portanto, rege o ascendente em Gêmeos deste eclipse no Brasil. Então, Mercúrio aqui tem um papel muito importante, e nesse sentido, o Mercúrio psicopompo, que ele era o único que tinha autorização de ir no mundo dos mortos, no mundo de Hades, de Plutão. Né? Então, Mercúrio, ele acessava todos os reinos. Ele vivia e podia ir lá no Olimpo, junto com os deuses, no mundo dos mortos, e ele também circulava no mundo dos vivos. E Netuno, ele é o regente de Peixes, onde a Lua está no eclipse. Então, ele é o dispositor dessa Lua. Então, ele também está numa posição muito importante, porque ele está muito perto desta Lua. E veja que ele também está, Netuno, em oposição ao Sol. Então, Mercúrio e Netuno, eles têm uma pegada, claro, muito diferente uma da outra, né? O Mercúrio, ele tem um lado racional, sobretudo em Virgem, né? Ele preza pelo planejamento, pela atenção aos detalhes.
E Netuno em Peixes, ele expande a consciência. Ele está vendo aquilo que é invisível. Pois então, Saturno, ele está retrógrado a 15 graus de Peixes, em oposição a este Mercúrio em Virgem. Este é o aspecto do aluno e do professor. Agora, tem duas categorias de alunos e de professores, não é? Aqui eu dei um exemplo, né? Aqui no Harry Potter, né? E aqui um professor fazendo reverência ao seu aluno, um aprendendo com o outro. Então, o Saturno, oposição a Mercúrio, tanto pode ser um professor déspota, né? Exigente, que às vezes causa até bullying no aluno e trava o aluno e não explora o melhor desse aluno com tanta prepotência que ele tem, ele não alcança o coração do aluno. E tem o outro lado, que pode ser aquele professor que vê todo o potencial naquele aluno e vai estimular a esse aluno a crescer. Né? Então, Saturno oposição a Mercúrio neste eclipse também traz isso, né? A excelência nos nossos estudos, nas nossas avaliações, nos nossos critérios. Muito bom. Pois então, aqui está onde que o eclipse vai ser visível. No Brasil vai ser totalmente, né? No Brasil todo. Então, e aqui no mapa do Brasil. Pois então, como vocês sabem, o Brasil é virginiano, porque no dia da independência o Sol estava a 14 graus de Virgem. Né? Então, vejam aqui, olha, o Sol do eclipse na casa 7 do Brasil, em conjunção a Mercúrio. A casa 7 é das relações com os outros, né? Com as relações diplomáticas. Mercúrio rege o quê? A casa 4 do Brasil, o povo. E nós vimos, segundo os babilônios, né, que o eclipse lunar tem a ver muito com o que se relaciona com o povo, né, com a população. E vejam lá, ó, a Lua em Peixes, no ascendente do Brasil, em conjunção a Saturno em trânsito. Essa oposição aqui não está nada fácil para o nosso povo, para os dirigentes também, e para as nossas relações com os outros países, né? E também acontecendo muita coisa com pessoas proeminentes da nossa corte, dos ministérios, da Assembleia Legislativa, do Senado, né? Nós vimos aí, no último sábado, 7 de setembro, né, a manifestação e o povo mostrando a sua insatisfação, né, com o que está acontecendo. Pois então, agora eu quero discorrer um pouco sobre os símbolos, né, de Peixes. Peixes rege a casa 12. A casa 12 tem a ver com os excluídos, os exilados e presos. Está havendo um movimento de anistia para os presos de 8 de janeiro. Não é desconsiderar a baderna e o quebra-quebra. Isso ocorreu. Mas estes presos foram julgados, primeiro que eles não tinham foro privilegiado, eles não podiam estar sendo julgados pela Suprema Corte, mas assim foi. Segundo, que eles tiveram penas muito rigorosas, de 17 anos, coisas que eles não dão nem para traficantes. A mesma corte soltou o traficante, devolveu helicóptero e dinheiro. Então, a questão aqui é muito desproporcional. E algumas pessoas que foram beneficiadas por anistia não querem anistiar estes presos. Entre eles, Fernando Gabeira, Miriam Leitão,
José Dirceu, Betinho, já falecido, o irmão do Enfio, o Brizola também, que já se foi, e a Dilma Rousseff, entre outros. Procurem a lista. Então, por que em 69 esses aqui foram 79? Aqui está errado, desculpe. Em 79, esses que foram anistiados e por atuações muito mais graves não estão defendendo estes que estão pedindo anistia. Então, existe uma certa hipocrisia e uma certa vista grossa, sabe, para as questões de justiça. Lembram que Júpiter, o planeta da justiça, está no ascendente deste eclipse. Outra coisa que está pegando muito, não é? Essa questão das queimadas no nosso país. Olha que interessante. Esta capa é do The Economist, de 2019. As capas dessa revista são muito preditivas, não é? Olha aqui, tudo queimado na Amazônia, né? Olha aqui a bandeira do Brasil. Olha aqui, ó, a Amazônia. E olha aqui o Rio Madeira, como é que está. Está uma coisa lastimável, não é só na Amazônia, não. No Sudeste, no Centro-Oeste. Lá no Sul não está tendo queimada, mas nós sabemos a devastação que ocorreu. Então, nosso Brasil está muito problemático, né? E o que essa pauta verde está fazendo? Blá, blá, blá. Ninguém está agindo de verdade. Agora, o Brasil enviou bombeiros para combater incêndios em força-tarefa com a Bolívia. E aqui, no nosso país? Precisou o ministro da Suprema Corte, que não é da competência dele, mas ele acabou cobrando dos governadores da Amazônia e do Pantanal a responder sobre o combate a incêndios. Onde é que está o executivo? Onde é que está o Ministério do Meio Ambiente? Pois então, vocês sabem que o ministro das Minas e Energia, ele está muito preocupado com o horário de verão. Sabiam disso? Acho que o horário de verão é que vai salvar o problema do Brasil. É um absurdo a desproporção do que está acontecendo. Sendo que 2 das maiores hidrelétricas do Brasil estão funcionando parcialmente. Tem tanta coisa para se preocupar e eles estão pensando que o horário de verão vai resolver o problema. Por quê? Porque não são eles que acordam 4 horas da manhã para pegar ônibus, tudo escuro ainda nas cidades e sem segurança pública. Pois então, qual é a providência do governo? Vamos estabelecer uma autoridade climática em um comitê técnico científico que dê suporte às ações do governo. Para que mais comitê? Para que mais cargo? Para que mais dinheiro? E blá blá blá, e reuniões, ninguém está agindo. Ninguém pega e reúne, olha, vamos pegar todos os bombeiros dos estados e vamos fazer uma força-tarefa aqui, acolá. O que está acontecendo? Outra coisa muito séria. Não sei se vocês se lembram que em abril de 24, o movimento MST mandou um recado dizendo que iam incendiar o agro no Brasil. Interessante que, por coincidência, é uma coincidência, isso está acontecendo, né? Interessante também que lá em 2017, lá na Venezuela, foi confiscado as fazendas de opositores. E sabe o que aconteceu hoje? Numa reunião com a ministra do Meio Ambiente e tudo, o governo pretende confiscar terras de autores de incêndios criminosos. É assim que eles vão resolver o problema. Não é prevendo, não é apagando incêndio, não. Vamos aproveitar, vamos confiscar tudo. O que é isso? Onde é que nós estamos? Pois então,
Urano em touro, eu já falei muitas vezes sobre Urano em touro. O touro tem a ver com a terra, com o agronegócio, com a natureza, né? Urano tem a ver com eletricidade. Pois então, Curitiba vai sediar aí de 24 a 26 de setembro a Smart Energy. É uma conferência internacional de energias inteligentes. O que será que vai sair daí? E os três poderes se unem em um pacto pela transformação ecológica, porque não é mais ecologia, é ecologistas. Está uma loucura o que está acontecendo com essa doença chamada net zero, taxa de carbono zero. Prestem atenção no que está acontecendo. Isso vem vindo desde a Eco 92. Desde lá, quais foram as providências tomadas no mundo? No nosso Brasil, o Brasil sediou a Eco 92 no Rio de Janeiro, agora vai sediar a COP30 lá em Belém. E vocês acham que vão fazer o que ali? Está todo mundo de olho nas nossas riquezas. Para a confecção de muito material, inclusive carro elétrico, para a questão de transhumanismo, precisa de minerais nobres que nós temos. Não estão tomando conta, a gente não está tomando conta, por quê? O que está acontecendo com o atual governo? Netuno em peixes, tem a ver com território marítimo, peixes, né? Então vejam, navios russos, eles já têm capacidade de caçar submarinos. E a Rússia mobilizou a maior frota naval em 30 anos. Mais de 400 navios, 90 mil soldados, 120 aviões, prontos para combater em 5 mares ao lado da China. Então, as coisas estão muito estranhas com esse Netuno já no final de Peixes. Aqui também, Netuno tem a ver com os refugiados, com as drogas, com as adicções. Adicto quer dizer escravo de. E nós estamos vivendo um caos social, isso é planetário, não é? E o aumento de uso de drogas, aqui no Brasil temos lá a Cracolândia, lá nos Estados Unidos a fentanil, então uma coisa séria. E essa crise dos refugiados, que parece que não tem fim. A Europa está totalmente desestruturada, sabe? Está muito sério o que está acontecendo. E aqui, né, eu tirei essa imagem do canal Hijos del Sol, que o cara está ali falando, né? Gente, presta atenção, tem ali uma cascata, né? Está um perigo ali. Mas quem está ali no rio fala, maldito teórico da conspiração, onde é que está o seu chapéu de alumínio, né? Qual é a fonte? Qual é a fonte para você dizer que eu estou em perigo numa cascata? E está todo mundo caindo. É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. As pessoas não querem ver o que está acontecendo. E assim aqui, para dar uma amenizada na situação, né? Uma brincadeirinha aqui de virgem, né? Você sabe que virgem tem a ver com o trabalho, né? Com o trabalhador, com a nossa rotina. Então diz assim, se o teu chefe lhe procurar, se esconda, porque um bom funcionário é difícil de achar. E para peixes, né? Não me siga, não me lembro para onde eu estava indo. Então, meus amados, eu quero fazer um convite para vocês. Domingo, dia 15 agora, às 20 horas, eu estarei no canal Desplugadas para a gente falar sobre esse Plutão retrógrado em Capricórnio, né? Ajustes na nefasta agenda. Eu vou comentar bastante sobre vários itens desta agenda
20 e 30. Né? Vocês sabem que são 17 itens com 169 propostas, né? Que elas são muito fofas, elas são muito interessantes, né? Mas se a gente for ler nas entrelinhas, é impressionante, sabe? Então é isso que eu vou, assim, propor e comentar com vocês, né? Para a gente entender, né? Para onde que está indo essa humanidade, né? E justamente Plutão retrógrado em Capricórnio é como se fosse, porque ele só vai voltar daqui a 160 e poucos anos em Capricórnio. Então, são 2 meses para ajustar o que tem sido feito nos últimos 10 anos, né? Que o Deep State mostrou as suas garras e nos colocaram uma série de situações, inclusive com essa agenda, né? Então eu vou falar muito a respeito disso. Então eu convido vocês a estarem lá conosco, tá bom, meus amados? Então, gente, o negócio tá pegando, né? Não é fazendo reunião, comitê, confiscando terra, que nós vamos cuidar da nossa natureza, né? Não é assim que apaga incêndio. Não tem políticas públicas para nada, tem muita blá blá blá, não é? Eu acho que a gente merece decisões melhores. Eu gostaria de aqui ter uma crítica mais amorosa, sabia? Queria mesmo ter alguma coisa boa para falar, mas assim, eu não estou vendo por onde, sabe? Então é isso, meus amados. Eu agradeço a companhia de vocês. E peço que deem um like se gostarem, que compartilhem, né? E o eclipse, ele traz a revelação daquilo que estava escondido. Então, onde você tem esse eixo no seu mapa, né? A Lua vai estar a 25 graus de Peixes, Virgem a 25 graus de Virgem, né? Veja ali que casas estão caindo no seu mapa, né? Onde é que você pode aplicar critério virginiano e compreensão amorosa em Peixes? Ok, meus amados? O eclipse, ele traz essa mexida, né? E as coisas não são só na sua vida, no seu mapa. Está tudo acontecendo na geopolítica, né? Então vamos observar. Tá bom, meus queridos? Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês e voltarei em breve. Um grande abraço.